O nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, a PGR, Augusto Aras, inicia uma peregrinação pelo Senado. De Brasília, Antônio Maldonado. O subprocurador Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a chefia do Ministério Público Federal, participou da reunião de líderes do Senado nesta terça-feira. Ele permaneceu conversando com os parlamentares por pelo menos 2h30. Ao sair da reunião, agradeceu o apoio dos senadores, mas disse que não responderia a perguntas antes da sabatina. As conversas têm sido muito proveitosas, mas nesse momento eu estou com as minhas ideias, as minhas posições sendo observadas e decididas e apreciadas pelo Senado Federal. Aqui eu me encontro à espera da sabatina. Antes de ter a indicação aprovada por pelo menos 41 senadores no plenário, Augusto Aras precisa ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Lá, como mostra o líder da oposição, o senador Randolfo Rodrigues, ele será bastante questionado. Eu espero que o Senado esteja à altura da nação. Não cabe outra atitude para o Senado que não seja a sua rejeição. A estratégia de se reunir com os senadores antes da sabatina já é tradicional. Os últimos indicados a cadeiras no Supremo Tribunal Federal e até mesmo a atual Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, fizeram a peregrinação entre os gabinetes, mas não há registro de uma autoridade nessa situação que tenha participado da reunião de líderes do Senado. Normalmente são conversas rápidas e reservadas, onde o indicado apenas se apresenta formalmente. De qualquer forma, os senadores concordam com a estratégia adotada por Aras, que teve a indicação criticada e defendida por grupos de procuradores. É o que mostra o senador tucano Roberto Rocha. É natural e é comum aqui no Senado os procuradores, ministros dos tribunais superiores que são sabatinados irem a cada um dos gabinetes. Não, isso é uma prática absolutamente normal e ele está tendo uma prática, se é inovadora, merece aplauso, ou seja, conversar com o conjunto dos senadores numa mesma reunião. É bom lembrar que, dentre outras atribuições, compete ao Procurador-Geral da República decidir se apresenta denúncia contra autoridades com foro privilegiado, ou seja, ele será o responsável por decidir se abrirá investigações contra deputados e senadores que, eventualmente, estejam envolvidos em esquemas de corrupção. De Brasília, Antônio Maldonado. E acrescentando, o senador Jorge Cajuru, viu, Bruno, do Patriota de Goiás, afirmou que não vai receber no gabinete dele Augusto Aras na romaria que o indicado vem fazendo. Ele afirma, não vou recebê-lo, só recebo quem eu quero. Para quê? Para ele ir falar lá meia hora e bem dele? É perda de tempo, tem a coisa mais importante para fazer, ao estilo Jorge Cajuru. Mas aí eu acho errado, né? Porque se ele cumpre um mandato e tem um indicado para ser procurador, ele deve ouvir. E ele não precisa só ouvir, né? Aliás, eu até acharia difícil o Jorge Cajuru ouvir alguém sem falar qualquer coisa. Mas seria importante até para o Jorge Cajuru colocar diretamente para o indicado as questões que são pertinentes. Então isso é importante. Agora o Augusto Aras está fazendo o que qualquer indicado faz na sua posição, especialmente na sua posição, que é tentar obter apoio do número máximo de senadores para que o seu nome possa ser ratificado. Agora, sobre o Aras ainda pesa aquela suspeita de como ele agirá em relação à investigação da Lava Jato. Porque tem frases do passado, ótimo se ele mudou de posição, excelente que ele deixe isso muito claro. As críticas à atuação do Ministério Público, eu não vejo um problema nisso. O Ministério Público tem que ser criticado também pelos excessos que comete, tem que ser criticado se errar. Qualquer poder tem que ser criticado, nenhum poder pode estar blindado de críticas, isso não é um problema. O problema será se, uma vez ocupando o posto, ele haja no sentido de desmobilizar ou de atrapalhar o trabalho da Lava Jato. Olha, eu não gosto desse método aí de visitas e tal. A conversa tem que ser feita às claras durante a sabatina. Eu não tenho dúvida de que essas conversas com os senadores tratam de assuntos que eles chamariam de não republicanos,
Porque senão conversa na frente de todo mundo, numa sessão transmitida para todo o país. O que os senadores têm que saber durante essa sabatina? O que é que pensa o Aras? Tudo que ele pensa, ele pode expor publicamente. Agora, o Randolph Rodrigues, por exemplo, já é contra sem ouvir, sem saber, né? Antes da sabatina já é contra. Ele tem um rigor que nunca demonstrou ao analisar, por exemplo, indicação de ministros do Supremo. Todas as indicações de ministro do Supremo, as sabatinas com eles, com os candidatos, se transformam em chás de senhora, porque todos os que interrogam têm medo de um dia ser julgados pelo Supremo. Olha, o Augusto tocou num aspecto importante. Esse tipo de encontro a portas fechadas com senadores, com congressistas, isso é o tradicional, isso é o que é feito. E com relação a isso a gente não tem muito controle. Mas o ideal, e aí eu concordo com o Augusto, é que essas reuniões, uma vez que são realizadas por representantes do povo, no caso os senadores ou os parlamentares, nesse caso os senadores, essas reuniões podiam ser públicas, podia ser feito no plenário do Senado, podia ser feito numa das casas, para que essas conversas fossem abertas e a gente soubesse o teor. Mas de qualquer forma, mesmo se essas reuniões fossem abertas, reuniões anteriores à própria sabatina, a gente não teria nenhuma garantia de que reuniões a portas fechadas fossem realizadas.